Olá, minha irmã, olá, meu irmão, tudo bem? Como vocês estão? Quero convidá-las e convidá-los para iniciarmos mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Emana Espaço Holístico Maria de Nazaré. Com gratidão em nosso coração, nós rogamos a Deus, a espiritualidade amiga, a Mãe Maria, ao nosso irmão maior, Cristo Jesus, para que nós possamos, a partir de agora, nos conectar em oração, em reflexão, e as palavras que aqui serão lidas, comentadas, refletidas, que elas possam de fato tocar o nosso coração e que nós possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Muito bem, meus queridos e queridas, quero convidar então para nós fazermos uma leitura de uma pequena mensagem deste pequeno, mas valiosíssimo livro de mensagens de Francisco Cândido Xavier, a sua psicografia ditada pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. É uma coletânea de pequenas mensagens, pequenas frases. E eu separei aqui uma frase, ela é bem curtinha, mas muito profunda. Ela diz assim, ó, o título dela é Por Si Só. Ela traz o seguinte: pessoa alguma consegue, a rigor, realizar por si só obra estável e prestante. Vou repetir. Ninguém consegue sozinho realizar por si mesmo uma obra estável e prestante. Evidentemente que nós, enquanto espíritos encarnados, nós somos os responsáveis pelo nosso processo evolutivo, sem dúvida alguma, mas nós habitamos ainda um planeta escola, planeta Terra, um planeta de provas e expiações, um planeta com muitas dificuldades. E essa pequena mensagem, intitulada Por Si Só, nos mostra que, por mais que nós sejamos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, nós também precisamos dar as mãos para ajudar, para aprender, para pedir, para auxiliar e para ser auxiliado. Nesse contexto, eu trago também uma pequena passagem deste livro ditado pelo espírito Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. O livro se intitula Plenitude. No capítulo 6, ela vai falar sobre o altruísmo, ou seja, o contrário do egoísmo. O egoísmo é o excesso de mim mesmo, o olhar só para mim. Eu sou a única pessoa que importa. O egoísmo, o ismo, estar cheio de si mesmo, esquecer dos outros. O altruísmo, ao contrário, vem mostrar, assim como o Espiritismo nos ensina, a palavra caridade. Aonde está a salvação, segundo o Espiritismo? Quando lemos o Evangelho do Cristo Jesus, fora da caridade não há salvação. E nesse capítulo, o altruísmo, ele diz assim: o altruísmo é lição viva da caridade, expressão superior do sentimento de amor, amor nobre, que abre as portas para a ação, sem a qual não teria sentido a sua existência. Então, aqui a gente acabou de ler que nós precisamos dos outros, que pouco provável que a gente consiga fazer grandes feitos sozinhos. Sozinhos. É claro que nós precisamos nos colocar em ação e fazer aquilo que acreditamos, mas nesse caminho a gente vai precisar de alguém. Por exemplo, o Emana, esta casa abençoada. Quantas dezenas de trabalhadores trabalham aqui, encarnados, e quantos trabalhadores desencarnados que orientam e que contribuem nos trabalhos da casa. Ninguém faz nada sozinho. Pense na sua família, pense na sua casa, pense no seu ambiente de trabalho.
Pense, meus irmãos e minhas irmãs, o quanto nós precisamos das outras pessoas. Quando nós levantamos de manhã, quando vamos comprar um pão quentinho na panificadora, os irmãozinhos chegaram 2, 3 horas antes para produzir aquele pão quentinho, fresquinho, gostoso. Ah, mas é o trabalho dele. Ah, mas eu paguei por isso. Sim, mas o fato dessa pessoa trabalhar não significa dizer que ela está contribuindo sim com o seu café. Por mais que você tenha pago o pão, mas alguém teve que produzir. Você utiliza o transporte público, o seu próprio veículo. Perceba o quanto nós precisamos das pessoas quando você deixa seus filhos na escola. Ah, mas eu pago a escola. Eu sei. Mas meu filho estuda na escola pública. Não tem problema algum. O professor está sendo pago lá pelo Estado, com os nossos impostos. Mas vejam que nas nossas atividades profissionais, sejam elas quaisquer que forem, nós, de certa forma, ajudamos o desenvolvimento das pessoas. Então, aquilo que você faz no teu trabalho, por mais que às vezes não seja fácil, seja difícil, você está ajudando a vida de alguém. A gente não percebe isso, né? Entender isso também é um ato de caridade, para que a gente passe a valorizar mais as nossas atividades, as nossas atuações, sejam elas profissionais, sejam elas voluntárias. E aqui diz assim, que o altruísmo, o olhar para o outro, olhar para as pessoas, olhar para fora de si. O altruísmo é o próprio amor ensinado por Jesus, que esquece de si mesmo para concentrar-se no próximo, diluindo o mal para gigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Então vejam, quando alguém estuda, pesquisa, desenvolve um determinado remédio que ajuda a tratarmos o corpo físico, vejam o quanto um pesquisador, um cientista se dedicou para algo que hoje nós conseguimos, que traz benefício para a sociedade, para a humanidade. Isso é também um ato de caridade e de amor. Avancemos um pouquinho mais na leitura. Altruísmo está diretamente ligado à generosidade. E a generosidade, diz assim, ó, a generosidade, portanto, doa de início coisas, objetos, utensílios, roupas, alimentos, agasalhos, o teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir e poder doar-se. Então a caridade material, ela é muito importante ainda. Neste mundo onde muitos irmãos sofrem por falta de um alimento, de um prato na sua mesa. Daqui a pouco nós estamos no outono, chegaremos ao inverno, o frio. E aí esse ato de caridade, de doar algo material, é realmente um ato em que eu abro o guarda-roupa e penso assim, essa roupa ainda está em condições interessantes, vou doar. Ou é quando eu olho para uma roupa suja, que eu quero me livrar, vou doar. O que você está colocando nessa doação? Amor? Ou você quer se livrar? Quantas vezes no Emana, inclusive, nós temos o Emanando Caridade. E que é uma obra social do Emana, do ponto de vista da caridade material e espiritual também. Mas vocês têm certeza que já colaboraram e colaboram com outras instituições de caridade. E vejam, quantas vezes você já percebeu chegar nesses espaços roupas, objetos de péssima qualidade, que não dá nem para usar. Será isso um ato de amor? Será isso um ato de caridade? Eu acredito que não. Seria importante que a gente doasse aquilo que nós ainda pudéssemos utilizar, para que o irmão também possa utilizar. Então a caridade, ainda muito compreendida no sentido material e tem a sua importância, como eu acabei de falar, esse exercício da caridade material nos faz sentir bem,
mas que a gente possa doar além do material. Sim, além do material. O que poderíamos doar além do material? Somente quem se exercita na oferta material predispõe-se às dádivas transcendentes, aquelas que não têm preço, não enferrujam, nem os ladrões roubam. O que será que nem os ladrões roubam? O que será que não enferruja? O que será que não se estraga? O material, naturalmente, ele vai se desgastar, por mais que cuidemos. O alimento, ele é finito, ele termina. A gente faz o uso do alimento. Mas a principal doação é aquilo que não estraga, que não enferruja, e que, pelo contrário, quanto mais você dá, mais você recebe de volta, mais você ajuda a multiplicar. Você já sabe do que estou falando. Do amor. Esse silêncio aqui, de propósito, mas que amor. Quando eu sorrio para alguém, do coração. Uma pessoa, às vezes, né, vem nos pedir algo no carro e a gente, às vezes, sabe que ela vai fazer um mau uso. E algumas pessoas fazem a opção de doar, outras não, e aqui não cabe julgar. Mas quando você transmite um sorriso, uma palavra para essa pessoa, inclusive eu esses dias, quando parei em determinado local que a pessoa veio pedir alguma coisa, e eu disse a ela que não tinha nada material naquele momento, e não tinha mesmo. Eu conversei, perguntei o nome dela, troquei algumas palavras, e ela disse assim: moço, vai em paz, sem problema, você me deu atenção. Eu achei aquilo tão bonito, tão interessante. A atenção. Ninguém pode. A atenção não enferruja. A atenção não se apaga. A atenção não se acaba. A atenção se divide e se multiplica. A atenção é um ato de amor. O sorriso é um ato de amor. Escutar alguém que muitas vezes nós consideramos no ambiente de trabalho, ai, fulano é chato, mas que vem conversar com você, que precisa desabafar. Essa escuta ativa, escuta de verdade, com a atenção que você dá, é a caridade, é altruísmo, é um ato de amor. Então, meus irmãozinhos, que nós lembremos, que nós possamos dar mais de nós, sem esperar nada em troca. E lembre-se, a espiritualidade é tão boa conosco, tão sábia, que ela nos coloca em situações que nós possamos sim doar. Doar um aperto de mão, doar um abraço, doar um escutar, doar um sorriso, doar uma oração, sem ficar ostentando, sem ficar contando, de forma nenhuma, mas aquilo vem do coração. Que lembremos então que ninguém faz nada sozinho ou sozinha nesse mundo. E que nós precisamos sim dar as mãos. Nós precisamos nos ajudar mais. Nós precisamos nos respeitar mais. Principalmente quando nós pensamos diferente das pessoas. Pensar diferente não significa ser inimigo, ser adversário. É apenas pensar diferente. Cristo nos ensinou muito sobre isso. E com essa mensagem de carinho, de otimismo e de fé, eu quero desejar a vocês uma abençoada semana e que nós possamos treinar, e eu digo isso começando por mim, eu preciso muito disso. Tenho certeza que nós também. Treinar mais esse altruísmo, esse olhar para os irmãozinhos. Gratidão, muito obrigado pela sua participação, por acompanhar este vídeo e por nos ajudar em orações, em energias positivas para o Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. Paz e bem. Gratidão.